Olá, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Yohara, sou professora para concursos públicos e hoje eu vou discutir uma lei que é muito importante em esfera nacional. A gente já viu várias leis aqui de inclusão social do Distrito Federal, né, que se voltam ao território do DF. A lei de imigrantes, a lei para a população em situação de rua, a lei de indígenas, mas hoje vamos discutir uma lei que é de território federal e já foi sancionada lá desde 2012, né? Já é uma lei bem antiga, mas ainda continua sendo muito atual para os dias de hoje. Vamos falar hoje, então, sobre a Lei 12.764 de 2012, a lei que institui a Política Nacional de Proteção para a Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Vamos lá discutir essa lei, né? Levando em consideração que essa lei, ela não só pode cair na sua prova para educação, mas como pode cair de várias outras áreas, de vários outros, né, órgãos voltados aqui em esfera federal. Então, vamos discutir hoje sobre a Lei Federal 12.764 de 2012. O que é essa lei federal? A lei federal, também chamada como Lei Berenice Piani, instituiu a Política Nacional de Proteção da Pessoa com Espectro Autista, né? Berenice Priani já sofreu, né, por causa do espectro autista e teve, né, seu direito negado em algumas situações. Por isso que agora temos uma lei voltada exclusivamente para esse público, beleza? Essa lei é um marco legal que garante direitos e proteção das pessoas com TEA, pessoas com transtorno do espectro autista, reconhecendo-as como, para todos os efeitos legais, como pessoas com deficiência, né? Então, já lá na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e também na nossa Constituição Federal, a gente já tem a garantia, né, de pessoas com deficiência, pessoas com transtornos globais do desenvolvimento, superdotação e altas habilidades. Então, a gente já tinha, né, a garantia de uma educação, né, especializada para pessoas, né, dessa condição de transtornos globais do desenvolvimento. Só que essa palavra, essa expressão, transtornos globais do desenvolvimento, se torna, né, já se torna mais antiga. Agora utilizaremos a expressão transtorno do espectro autista, beleza? Mas em documentos mais antigos, como a Lei de Diretrizes e Bases, que é de 96, e a nossa Constituição Federal de 88, a gente ainda pode encontrar termos como estes, como também o termo portadores de deficiência, né? Que é um termo não mais usado. Agora a gente usa pessoa com deficiência. E esta lei federal busca garantir os direitos da pessoa com espectro autista como, né, uma pessoa com deficiência. Aí vamos lá na tela. Quem são as pessoas com transtorno do espectro autista? Então, vamos entender aqui qual é o público-alvo dessa lei. Deficiência persistente e clinicamente significativa de comunicação e da interação social, que é muito comum para a pessoa com espectro autista, né? Manifestada por deficiência marcada por comunicação verbal e não verbal, utilizada para interação social, ausência de reciprocidade social, falência em desenvolver e manter relações apropriadas ao seu nível de desenvolvimento, ok? Então, são características que uma pessoa com transtorno do espectro autista pode, né, demonstrar. Segundo, padrões restritivos e repetitivos de comportamentos, interesses e atividades, manifestados por comportamentos motores ou verbais, estereotipados, ou por comportamentos sensoriais incomuns, excessiva aderência de rotinas e padrões de comportamento ritualizados, interesses restritos e fixos. Então, a pessoa com espectro autista, ela tem essa dificuldade de interação social e também tem interesses próprios, né? Interesses em algo específico e acaba se tornando bem expert em esse algo, né? Mas, em contrapartida, em detrimento disso, tem dificuldades em alguns outros comandos, em algumas outras necessidades, tanto educacionais como também sociais, né? Aí eu trouxe aqui, ó, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência para todos os efeitos legais. Então, essa lei deixa claro que a pessoa com espectro autista é considerada uma pessoa com deficiência. Então, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, a gente também enquadra pessoas com espectro autista, que estariam enquadrado lá em transtornos globais do desenvolvimento. Beleza? Vamos aqui dar continuidade. Quais são os direitos dessa pessoa, né?
os direitos essenciais: vida digna, segurança, lazer, integridade física e moral, proteção contra abuso e exploração, acesso à saúde com diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional. Agora a gente não tem só aquele atendimento médico-clínico, né? Que é só um médico que vai, né, diagnosticar, que vai observar, mas agora temos uma equipe multifuncional, uma equipe de terapeutas, de médicos, de psicólogos, para garantir essa formação integral dessa pessoa, ok? Assim como no Estatuto da Pessoa com Deficiência. Então, aqui, ó, essa equipe é multiprofissional, com terapeutas, fonoaudiólogos, psicólogos e etc. Nutrição adequada e medicamentos. Acesso à educação, ensino profissionalizante, moradia, mercado de trabalho e previdência social. Esses são os direitos essenciais da pessoa com espectro autista. Aí eu tenho aqui na saúde, né? Quais são esses direitos dentro da saúde? Diagnóstico precoce, ainda não definitivo. Atendimento multiprofissional. Então, agora a gente tem aqui uma equipe inteira trabalhando, né, nessa pessoa que possui vários aspectos, não só o aspecto, né, mental, mas possui aspecto cognitivo, possui aspecto psicomotor, aspecto emocional, nutrição adequada e terapia nutricional e medicamentos. São direitos da pessoa com espectro autista na saúde. Agora vamos aqui. Eu tenho outra lei que alterou a Lei 2.764, né? Temos a Lei 13.977, de 2020, mais recente, que altera a Lei Berenice Piani para garantir a carteira de identificação da pessoa com espectro autista, né? Então, além, né, do símbolo que a gente tem do quebra-cabeça colorido, a gente também tem uma carteira para identificar essas pessoas e garantir, né, garantir alguns direitos que são para essa pessoa que é considerada uma pessoa com deficiência em termos legais. Então, os estabelecimentos de ensino, de acordo com a Lei 13.977, nos estabelecimentos de ensino público e privados, referidos na Lei 10.098, de 2000, poderão valer-se de fita quebra-cabeça, símbolo mundial, não só federal, mas mundial, da conscientização do transtorno do espectro autista, para identificar a prioridade devida. Então, tenho aqui a prioridade devida às pessoas com transtorno do espectro autista. Então, com certeza, você já viu aí em estabelecimentos comerciais este símbolo para garantir, né, o tratamento apropriado e a prioridade de atendimento para pessoas com espectro autista, ok? Aí temos aqui, né, além dessa garantia, né, deste símbolo mundial que é específico para as pessoas com espectro autista, a gente também tem lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já tem um vídeo gravado aqui no canal e recomendo assisti-lo. Nesta lei, há garantia também do uso, né, do colar de girassóis para doenças, deficiências ocultas. Então, se há deficiência oculta, como é o transtorno do espectro autista, a gente também tem o girassol, que é mais amplo, né? Mas aqui, o quebra-cabeça colorido, a gente tem especificamente para pessoas com espectro autista. Beleza? Aí vamos aqui. A lei, né, 13.977, 2000, altera a Lei 12.764, do transtorno da pessoa com espectro autista, que é a Lei Berenice Piani, para instituir a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né? E dar providências. Então, essa lei aqui garante os estabelecimentos públicos e privados, ó, não esqueçam, é mais amplo, estabelecimentos públicos e privados a utilizarem esse símbolo mundial. Além disso, temos a carteira, que vamos falar mais em diante. Quais são as diretrizes dessa lei, né? O reconhecimento da deficiência, então a lei equipara a pessoa com espectro autista, com transtorno do espectro autista, como uma pessoa com deficiência, de acordo com os direitos legais, né? Isso assegura que ela tem acesso a todos os direitos e benefícios garantidos à parcela da população, a essa parcela da população, que são as pessoas com deficiência, ok? Então, mesmo que a lei
Mesmo que outras leis, como a Constituição Federal, que assegura o direito a atendimento educacional especializado, a OAEE, já tenham em seu formato um transtorno mais geral, não um transtorno voltado especificamente para a pessoa com espectro autista, esta lei aqui equipara a pessoa com deficiência como a pessoa com espectro autista como pessoa com deficiência. Então, todas essas normas legais vão se valer também da pessoa do espectro autista. Vamos lá. Atenção integral na saúde. A saúde. A lei garante o direito ao diagnóstico precoce, a atendimento multiprofissional, né? E ao acesso a medicamentos e terapia nutricional, como a gente já viu antes. E acesso à educação, como funciona? Pessoas com TEA têm direito a serem matriculadas em classes regulares. Então, assim como temos lá no Estatuto da Pessoa com deficiência, é a garantia de inclusão. As pessoas com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento ou espectro autista, superdotação e altas habilidades serão matriculadas preferencialmente na rede regular de ensino, ok? Então há também essa garantia, né? Em casos de necessidade comprovada, essa que é muito importante, cuidado em provas. Só em casos de necessidade comprovada. A lei garante o direito a um acompanhante especializado para auxiliar o aluno. Então, né? Na maioria das leis, a gente sempre vê que não há uma necessidade, né? Não deve existir um impedimento para garantir um direito. E quando há uma restrição, devemos ficar de olho. Então, com relação a esta lei aqui, precisamos ter uma necessidade comprovada, tá? Para garantir, né, um atendimento mais focado, um atendimento específico para essa criança, para esse aluno que se enquadra como pessoa do espectro, transtorno do espectro autista. Então, eu terei um acompanhante especializado. Especializado por quê? Porque ele vai ser, né, específico para tratar, né, para acompanhar aquela criança em atividades escolares, ok? Além disso, a lei prevê multa de 3 a 20 salários mínimos aos gestores escolares que recusarem a matrícula de um aluno com TEA ou qualquer outra deficiência. Então, olha que importância aqui, né? Eu não tinha visto isso na lei, em outras leis de inclusão, especificamente no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que já instituem alguns crimes com relação a a discriminação de pessoas com deficiência, mas agora a lei do espectro autista garante, né, uma multa para os gestores que não matricularem essas crianças, ok? E essa multa é de 3 a 20 salários mínimos. E em caso de reincidência, o gestor pode perder o cargo, ó. Então, um cargo comissionado, né, é de livre nomeação e de livre exoneração. Então, o gestor da escola, o diretor que se negar a matricular essa criança, pode perder o cargo em comissão, ok? Então, muito importante essa parte aqui. Vamos lá. Diretrizes. Carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Então, a gente vai ter também, essa lei garante a carteira de identificação, né? A lei criou a CIP, TEA, que é essa carteira de identificação da pessoa com espectro autista, para garantir atendimento prioritário em serviços públicos e privados. Olha que a importância. É uma lei federal, então ela vai trazer também a expansão para serviços privados. E vamos levar como consideração que escolas privadas também têm essa determinação, beleza? Especialmente nas áreas de saúde, educação e assistência social. Então, há um atendimento prioritário para essas pessoas, ok? Também temos aqui a proteção contra a discriminação. A pessoa com TEA não pode ser submetida a tratamento desumano, degradante, nem ser impedida de participar de planos privados de saúde, ok? Então, a rede privada de saúde não pode ter esse impedimento com relação a participar de planos, né? Isso seria uma discriminação segundo a lei. A lei também proíbe qualquer forma de discriminação em razão do transtorno. Então, lá, né, no Estatuto da Criança e do Adolescente, levando em consideração aqui as escolas, né, já garante, né, esse não tratamento cruel e desumano, né? E também há, lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o duplo grau de prioridade. Então, as pessoas, né, crianças, adolescentes, idosos, têm mulheres que possuem deficiência, possuem algum transtorno, são consideradas especialmente, né? Há uma prioridade especialmente. Então, essas pessoas são consideradas duplamente especializadas, duplamente, né,
prioritárias. Então, essas pessoas têm direito a um atendimento duplamente prioritário, ok? Então, não vai ser diferente da pessoa com espectro autista, até porque a lei garante, né, essa equiparação com pessoas com deficiência. Ok, vamos aqui, mercado de trabalho. A lei estipula a inserção da pessoa com TEA no mercado de trabalho com devido respeito às peculiaridades de sua condição. Então, também tem aqui o direito ao trabalho, ao mercado de trabalho. Agora eu trouxe aqui, ó, a CIPTEA, que é a nossa carteira de identificação da pessoa com espectro autista. Qual é o objetivo? Eu trouxe aqui para a gente entender um pouco. Tem o nome, tem a data de nascimento, tem o responsável, o contato do responsável, a data de emissão e o número, ok? Aí vamos ver aqui, qual é o objetivo de ter essa carteira de identificação do autista? Facilitar a identificação da pessoa com autismo, então o objetivo é facilitar, assegurando-lhes os mesmos direitos e prioridades já previstos para a pessoa com deficiência. Esses direitos estão aonde? Lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? E o Estatuto garante, né, com relação ao colar de girassol, né, para deficiências ocultas, que mesmo na ausência, né, na não inserção do colar de girassol, essas pessoas também têm os mesmos direitos, né? E essa identificação do colar de girassol não impede que a pessoa comprove, né, por meio de documentação, o seu grau de especialidade de prioridade, né? Então, vamos aqui. Com a carteira, a pessoa tem acesso a atendimento integral, atenção integral, pronto atendimento e prioridade no atendimento e acesso a serviços públicos e privados. Lembrem-se sempre, aqui há uma extensão para o privado, especialmente na área da saúde, da educação e da assistência social. Então, vamos aqui, ó, saúde, educação e assistência social, né? Há um especialmente aqui. Vamos lembrar que esse atendimento, né, nas redes públicas e privadas, há um especialmente com relação à saúde, educação e assistência social. Ok? Aí eu trouxe aqui os dados que esta carteira aqui apresenta, né? Nome completo, filiação, local e data de nascimento, número da carteira de identidade civil, número de inscrição no cadastro de pessoas físicas, que é o nosso CPF, tipo sanguíneo, endereço residencial completo, número de telefone do identificado. Além disso, temos a foto, a fotografia, né? Aí tem aqui o 3, 4 com relação aos centímetros da foto, a assinatura em impressão digital do identificado. Além disso, temos aqui o nome completo do responsável e os dados do responsável legal ou cuidador. Além disso, a identificação da unidade da federação e do órgão expeditor, do órgão que expediu, né, esse documento, e a assinatura do dirigente responsável. Tá? Agora vamos observar aqui como funciona essa carteira de identificação do espectro autista, né? A CIPTEA. Como funciona? Identificação e prioridade. A CIPTEA serve como uma forma de comprovar a condição de autismo, evitando a necessidade da pessoa e seus familiares explicarem a situação repetidamente, né? Então, essa carteira já é suficiente. Isso garante acesso rápido a filas preferenciais e a serviços prioritários. Por ser uma deficiência oculta, para evitar ali essa explicação repetida, a gente tem a carteira, né, de identificação do autista. A emissão, como funciona? A carteira é emitida por órgãos responsáveis pela execução da Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Espectro Autista, nos estados, no DF, nos municípios. Então, significa que essa carteira aqui, ela vai ter um local de especificação. Quando eu procurei essa fotinha aqui, tinha locais específicos de regiões do país específicas para impressão, para emissão desta carteira, ok? Que identifique. Aí temos aqui, ó, para obter, né? Para obter a carteira de identificação da pessoa com espectro autista, é preciso apresentar requerimento acompanhado de relatório médico. Então, olha aqui, ó, há a necessidade, tá? De comprovada, a necessidade de comprovar, né, o espectro autista, que indique o diagnóstico do autismo usando o Código de Classificação Estatística Internacional de Doenças, o CID. Então, a gente vai usar aqui o código e a comprovada existência dessa deficiência por relatório médico para garantir a emissão desta carteira. Além disso, há uma validade para essa carteira. A validade é de 5 anos e precisa
precisa ser reavaliada. Isso ajuda a manter os dados atualizados e a manter o número de pessoas com TEA no país, e a gente conseguir contar esse número de pessoas com TEA no país. Então, lembre-se, essa carteira, né, para emissão, ela precisa de comprovação médica, de relatório médico, e também há uma validade de 5 anos, que deve ser reavaliada de 5 a 5 anos para garantir a atualização desses dados, ok? Agora vamos aqui. Vamos para as nossas questões. Então, a lei é pequenininha, né? Trata da política nacional da pessoa com transtorno do espectro autista e trata também da carteira de identificação, da equiparação, né, da pessoa com espectro autista como pessoa com deficiência, né? Então, todas as normas que dizem respeito à pessoa com deficiência vão se estender à pessoa com espectro autista. Além disso, né, a gente viu que é uma lei federal, então funciona em todo o território. Além disso, mas dando um adentro aqui, uma observação, é que o símbolo de quebra-cabeça é um símbolo mundial de conscientização da pessoa com espectro autista. Então, a expansão dessa lei é enorme. Ela se depara ali com direitos públicos e privados. Então, não é só no público. O privado também vai considerar, né, a existência da pessoa com espectro autista e a prioridade de atendimento, especialmente na saúde, na educação e na assistência social, ok? Então, vamos lá resolver algumas questões sobre esse assunto. A Lei 12.764, né, de 2012, que é a lei conhecida como Lei Berenice Piani, institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com espectro, né, com transtorno do espectro autista. E equipara a pessoa com deficiência, a pessoa com TEA, a pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. É exatamente isso que essa lei faz. Um dos seus objetivos é essa equiparação. Então, a pessoa com transtorno do espectro autista é considerada pessoa com deficiência, para todos os efeitos legais. Isso é um dos pilares da lei, garantindo acesso a direitos já previstos para as pessoas com deficiência. Então, aqui no canal mesmo, você vai encontrar várias normas que dão, né, direitos à pessoa com deficiência. E esses direitos vão se estender ao transtorno, à pessoa com transtorno do espectro autista, ok? Então, certo para a nossa primeira questão. Vamos lá, questão 2. A carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista, né, foi criada com o intuito exclusivo de garantir a gratuidade em transportes públicos, não tendo relação com a prioridade em atendimentos de saúde e educação, totalmente errado, né? A gente viu que essa carteira, né, garante esse direito que já era garantido mesmo sem a carteira, mas a carteira deixa ali, evita que as pessoas repitam, né, várias vezes que trata-se ali de uma pessoa com espectro autista. Então, já existe esse direito e a carteira só comprova esse direito. E não é só para a gratuidade de transportes públicos. Há uma extensão dessa garantia de atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados, especialmente na área da saúde, educação e assistência social. Logo, errado para a nossa questão 2. Na tela, vamos lá. A CIPTEA, né, nossa carteira de identificação, né, foi criada com vistas a garantir atenção integral, pronto atendimento, prioridade no atendimento de acesso a serviços públicos e privados, em especial áreas da saúde, educação e assistência social. Logo, errado para a nossa segunda questão. Vamos lá, questão 3. De acordo com a Lei Berenice Piani, o gestor escolar que recusar a matrícula de aluno com transtorno do espectro autista pode ser punido com multa, sim, mas não há previsão legal para a perda do cargo, mesmo em caso de reincidência. Errado. A gente viu que esse gestor, né, que ocupa um cargo em comissão na administração pública, pode sim perder seu cargo, né, em caso de reincidência. E pode, em primeiro caso, ter que pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, a punição é bem severa para esse gestor que se recusar a matricular uma pessoa com espectro autista. Então, vamos aqui, ó. A afirmação está incorreta, né? A lei, no artigo 7º da lei, é bastante específico. O gestor escolar ou autoridade competente que recusar a matrícula da pessoa com espectro autista, vamos pensar aqui que é um estabelecimento público,
e um estabelecimento privado, então no privado também. Além disso, pensando aqui em pessoa com deficiência, já que há essa extensão, né? O privado não pode se recusar a matricular pessoas com deficiência e também não podem cobrar taxas extras, né? Com relação a tornar ali a escola acessível. O que ele vai fazer? Ele vai trazer adaptações razoáveis para uma escola que não possui essas adaptações no seu desenho original, né? Mas esse valor não deve ser cobrado especificamente para as pessoas com espectro autista. Ele deve ser dividido entre as mensalidades de todo mundo, de todos os estudantes da escola. Então, também há essa previsão, né? Então, é público e privado, ou qualquer outro tipo de deficiência, será punido com 3 a 20 salários mínimos, né, de multa. Então, esse gestor que se recusar a matricular uma pessoa com deficiência, né? Aí complementa aqui. Em caso de reincidência, apurado por processo administrativo, assegurado o contraditório à ampla defesa, haverá perda do cargo, o cargo em comissão. Portanto, a perda do cargo é sim uma penalidade prevista em caso de reincidência. Então, tá aqui, esse caso de reincidência gera até uma perda do cargo em comissão do gestor da escola que se recusar a matricular. O diagnóstico precoce e o atendimento multifuncional são diretrizes da Política Nacional da Proteção da Pessoa com Espectro Autista, né? Garantindo acesso a ações de serviços de saúde para essa população. Exatamente isso, né? Tudo que tiver voltado para beneficiar e para incluir essas pessoas na sociedade vai ser certo, vai ser positivo, né? A extensão dessa lei federal é ampla, então certo. A lei estabelece claramente como diretriz a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando o diagnóstico precoce, atendimento multifuncional e acesso a medicamentos e nutrientes. Isso a gente já viu na lei. Vamos lá para a nossa última questão de hoje. A nossa carteira de identificação do espectro autista, a CIPTEA, possui validade indeterminada? Errado. A gente viu que há um prazo, né? Um prazo de 5 anos e deve sim haver uma atualização. Então, não é validade indeterminada. Não sendo necessário reavaliar o documento, errado. É necessário sim, após sua expedição. O que contribui para a desburocratização e facilitação do acesso aos direitos? Tem uma pegadinha aqui, né? A gente sabe que sempre, né, o direito é muito amplo e quando tem algo assim que impede, dificulta, né, alguma burocracia, a gente fica com medo de marcar. Mas a gente tem sempre que lembrar, há uma validade para a carteira de identificação da pessoa com espectro autista e também há a necessidade de se comprovar, tanto para a emissão da carteira, como também para um atendimento especializado na escola, ok? Então, há necessidade de comprovação, sim. Há alguns impedimentos burocráticos na lei. Então, errado. A CIPTEA terá validade de 5 anos, devendo ser mantidos atualizados os dados cadastrais do identificado e também deve ser reavaliada com o mesmo número. Então, há uma reavaliação com o mesmo número, isso que é importante, ó, de modo a permitir a contagem das pessoas com espectro autista em todo o território nacional. Então, para ter, né, com o objetivo de garantir essa contagem das pessoas autistas em território, né, nacional, a gente vai garantir a emissão da carteira com o mesmo número, só atualizando os dados cadastrais de 5 em 5 anos, ok? Então é isso. Finalizamos aqui a nossa aulinha de hoje. Peço para que vocês me acompanhem nas redes sociais e ou concursos. Muito obrigada por aprendermos juntos e até uma próxima. Tchau, tchau.